Nós vamos ler em Marcos, capítulo 5, versos 24 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 24 ao 34. O texto diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Evangelho de Marcos, de acordo com o capítulo de número 5. A paciência é uma exigência para todos os momentos. E eu quero fazer aqui apenas uma divisão desses momentos, só para você ter uma ideia do que eu pretendo dividir com o seu coração. Por exemplo, para viver os piores momentos, você precisa de paciência. Eu cito alguns deles: enfermidade, um tratamento de saúde, uma tribulação qualquer, talvez um tempo de desemprego, um tempo de escassez material, lutas dentro de casa, problemas familiares, acidentes e assim por diante. Qualquer que seja a experiência, nós não podemos permitir que o nosso coração seja imediatista, especialmente porque existem algumas experiências que possuem, por natureza própria, um certo percurso. Quanto tempo vai o meu tratamento? Eu não sei. Quanto tempo eu preciso para aquilo? Não sei. Quanto tempo eu preciso para resolver isso? Também não sei. E este tempo vai cobrar do seu coração e do meu coração uma postura paciente. Mas é também interessante observar que, para os melhores momentos, nós também precisamos ter paciência. E eu cito aqui, até de forma mais alegre, esperar o tempo do nascimento do bebê, o tempo de gravidez. As mulheres sofrem. Se for em dias de verão, então, o sofrimento é muito maior. Você está dentro de um restaurante, pediu um jantar, mas tem muitos outros clientes. Você tem que ter paciência para esperar a comida, até para deleitar-se numa refeição. Você está no aeroporto esperando por um avião que vai te levar a um lugar paradisíaco, a um passeio que você planejou durante anos. E até para chegar no melhor lugar do mundo, na sua concepção, provisoriamente, você precisa ter paciência. E por aí vai. Pare para pensar. Amanhã, quando você se levantar, pense nisso. Eu vou precisar de paciência hoje. Para quê? Trânsito, sol, chuva, fila, banco, problemas a serem resolvidos. Eu tenho que conversar com o advogado. Um problema atrás do outro, um enfrentamento atrás do outro. Apenas para dizer que eu e você precisamos ter paciência em todo o tempo da nossa vida. Jesus estava cercado de uma grande multidão. E é engraçada a história mesmo, porque de repente ele se volta para os discípulos e pergunta assim: alguém me tocou e saiu o poder. Mas os discípulos também não entenderam bem a colocação de Jesus. Ele procurava quem era essa pessoa. Porque você há de considerar que se havia uma aglomeração de pessoas, muitas outras pessoas também tocaram em Jesus. Mas essa mulher foi diferente.
Ela foi a única pessoa que, ao tocar Jesus, diz a palavra que saiu o poder dele. Uma mulher que, com um simples toque no manto de Cristo, lhe arranca poder. Essa grande multidão identifica um pouco o quadro social dos dias de Cristo. Haviam muitas necessidades, pessoas com todo tipo de miséria, com todo tipo de carência. E como a fama de Jesus se propagava intensamente em todos os cantos e recantos da Judéia, da Galileia, quando Jesus passava por qualquer vilarejo, estrada, as multidões cercavam Cristo em busca desse suprimento de milagres, de curas e por aí vai. Mas a mulher hemorrágica é diferente. Primeiro porque ela não poderia estar aqui. Uma mulher que tinha corrimento sanguíneo, vazava sangue por ela, era considerada uma mulher impura. Essa mulher tinha que viver semelhante ao que viviam os leprosos, separada. A lei cerimonial, a lei espiritual e religiosa não permitia que essa mulher tivesse convivência social, muito menos tocar em alguém. E não apenas tocar em alguém, trata-se, olhando para a cultura daqueles dias, de uma mulher que toca um homem, o que era mais grave ainda perante a lei de Israel. E essa mulher, em função dessa luta que era travada durante 12 anos, ela era considerada indigna, era uma mulher discriminada, mas nós temos aqui a sua postura rompendo, vencendo todos esses impedimentos em busca do seu grande objetivo. Uma mulher que teve coragem e que teve muita fé. Com base nessa palavra introdutória, eu quero deixar com seu coração o seguinte tema: a paciência que se faz entre lutas e dissabores. Esse é o quadro específico dessa mulher. É a sua realidade. Mas essa paciência, ela deve ocorrer em várias outras realidades. Qualquer que seja a sua e a minha vivência, a paciência é algo que faz diferença. A paciência, quando vivenciada, praticada, degustada, experimentada, ela interfere nesse percurso. E aqui especificamente eu encontro algumas lições preciosas para a nossa vida. A paciência que se faz entre lutas e dissabores. Primeiro, ela sustenta o coração em meio ao sofrimento. Você deve ter se atentado sobre o texto que diz no verso 25 que essa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. E vou dizer aqui intensamente, 12 longos anos. Mas nós temos uma mulher que procura Cristo, uma mulher que não desiste, apesar de ter buscado durante 12 anos, apesar de estar sofrendo 12 anos. O verso 26 ainda agrava essa realidade. Ela sofreu muito, debaixo do cuidado de vários médicos e gastara tudo que ela possuía. Veja, 12 anos, essa mulher vinha sofrendo muito, essa mulher passou sob os cuidados de vários médicos, teve várias consultas, vários medicamentos, vários tratamentos. Essa mulher gastou horrores de dinheiro e o quadro diz assim, e ela só piorava. Com 12 anos, com esse currículo, a vontade é de pôr um fim à história, não é? Mas a paciência dela fez com que ela insistisse, com que ela persistisse. A sua realidade era dura, imunda, rejeitada, criticada, sentenciada. Uma mulher tida como impura, sem precedentes. O trajeto dessa mulher era dramático, um longo período de intenso sofrimento e dor, 12 anos. Uma hemorragia incontida, um mal que era visível e público. É preciso, sim, meus queridos, um coração extremamente paciente para suportar tal vivência e experiência. Já existe, por si só, a dificuldade em lidar com o sofrimento. Imagine isto associado a um tempo interminável e a despesas volumosas. Isso assevera, diríamos assim, a raiva, a ira, a indignação.
mas eu estou fazendo tudo certo. A única coisa que eu pretendo e busco e almejo é a cura dessa enfermidade. É um tempo longo e agravado pelos grandes empreendimentos sem qualquer tipo de resultado. Algo que fazia e que levava a mente e o coração dessa mulher a aumentar ainda mais o seu sofrimento. Nesse tempo de tanta insistência, de tanta procura, de tanta busca, o único resultado que essa mulher alcançou foi a piora, o agravamento, o aumento da sua enfermidade. Nenhum resultado positivo, nenhum diagnóstico que pudesse lhe dar alguma esperança. Isso com certeza faz desmoronar toda a expectativa e esperança que há em nós. Faz abater toda a força e qualquer tipo de ânimo do coração, dizima tudo isso, estabelece no coração aquela sensação de desengano, muito próxima do desespero. Essa mulher vive a aflição de uma enfermidade, de todo o investimento que fez, os seus recursos escaparem e a dura realidade de piorar, quando todo o seu esforço visava simplesmente melhorar. Mas essa mulher está aqui, ainda encontrando forças para dizer a si mesma: toque em Jesus. Não desista, não se desanime. Busque lá no fundo do poço o restinho de forças que ainda há. Já observou que existem tantas pessoas que desistem com situações até menos graves? Já percebeu que existem tantas pessoas que se impacientam, se aborrecem, perdem a sua fé, param de crer porque os resultados não chegaram ainda? Pois essa mulher faz diferente. A sua paciência leva o seu coração a não desistir. Muito pelo contrário, ela insistia pacientemente, não se entregou. A paciência serve para sustentar, manter a vida em qualquer tipo de adversidade. A paciência que se faz entre lutas e sabores, ela sustenta o coração em meio ao sofrimento. Segunda coisa é que ela sustenta o coração em tempos de espera. O sofrimento era evidente, estava ali, sendo retratado. Mas esse tempo foi também um tempo de espera. 12 anos. Diz o verso 27, que quando ela ouviu falar de Jesus, ela imediatamente foi atrás dele e decide tocar em Jesus por trás. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Dá para você imaginar que depois de 12 anos, esperando, sem encontrar absolutamente nada, essa mulher ainda tem forças para esperar? E esperar positivamente, vou usar aqui uma redundância, esperar com esperança. Ela não sabia ao certo quando essa cura poderia acontecer. Ela só sabia e confessava que essa cura iria acontecer. Mas durante todo esse tempo, ela teve que ter muita paciência. A sua espera, diferente de algumas esperas que são paralisantes, a espera dessa mulher é cheia de vida, é cheia de movimentos, de mobilidade, é cheia de iniciativas, cheia de prontidão, cheia de expectativas positivas. Não é ficar esperando com aquele desespero, com aquela desesperança, com aquela angústia, com aquela apatia. É uma espera sem acomodação, em movimento. É uma espera traduzida pelas suas iniciativas. Ela vai para o meio da multidão, empurra essa mulher, ela empurra também, e ela vai e toca Jesus por trás, e eu preciso fazer isso, eu não vou desistir do meu objetivo. Foi a paciência que deu sustentação a essa mulher em todos os seus investimentos, mas também deu sustentação para essa mulher em todos os seus fracassos. O seu coração é aqui um coração preservado na insistência e na busca de um objetivo, de um milagre, a cura da sua enfermidade. É a paciência, essa virtude espiritual maravilhosa que deu robustez à sua alma e ao seu coração. Quando ela ouviu falar de Jesus,
As esperanças, a renovação de forças, a coragem, todas essas coisas são reacendidas. É como se essa mulher tivesse guardada reservas de força, de esperança, de confiança. Tudo que está dentro do seu coração se torna agora disponível e busca esta outra alternativa. Ela simplesmente ouviu falar de Jesus, e isso foi suficiente para que ela recobrasse suas forças, revitalizasse o seu ânimo, reaquecesse as suas esperanças. Além da sua iniciativa, ela tem forças. Depois de 12 anos, vamos colocar, né? Depois do terceiro round, nesses dias prolongados de espera, ela não se desencorajou, não se desanimou, não se abateu, mesmo diante de tantos fracassos reincidentes. Ela precisou apenas de ouvir falar. Mas veja, a paciência, ela enriquece tanto a vida dessa mulher, que ela se contenta com pouco. Observe o detalhe do texto. Ela simplesmente ouviu falar. Era tudo que ela precisava. Esse pouco, a sua paciência pega esta coisa tão pequena, porque o seu coração já está predisposto para o mínimo possível. O coração impaciente, mesmo que ele alcance grandes coisas, ele não se satisfaz. Mas o coração paciente, ele precisa de pouco. Apenas ouviu falar. A sua necessidade era muito pequena. Basta ouvir falar que ela se inflama em esperança e fé. Mas quando diz que ela apenas ouviu, pense você, o que será que essa mulher ouviu acerca de Cristo, que foi suficiente para dar forças a esta alma aflita, para renovar as suas esperanças, para encorajar o seu coração? Quem sabe, né, ouviu falar sobre os milagres, a obra maravilhosa, o poder, a generosidade, a bondade, a graça de Cristo, os seus milagres impressionantes. Todas essas informações ricas, preciosas, são necessárias para quem quer viver uma vida da forma como essa mulher viveu, enfrentando duras lutas, mas de forma paciente. Porque tudo que nós ouvimos de Deus é, na verdade, o que mais precisamos ouvir na vida. Interessante isso. Apenas ouviu falar sobre Cristo, isso já foi suficiente ao seu coração. E hoje tem gente que precisa ver anjo, tem gente que precisa de revelação, tem gente que precisa de milagre, sinais, e não sei mais o quê. E essa mulher apenas precisou ouvir falar de Jesus. Foi suficiente para mover o seu coração. A paciência em dias de espera produz algumas virtudes. Persistência diante de tudo, que é um desdobramento da paciência. Insistência diante do desafiador. Esperança mesmo em meio a 12 anos de fracassos. 12 anos. Imagine quantas vezes, quantas reincidências. Essa paciência produz ânimo, mesmo diante de muitos verdadeiros e profundos desgastes. É o tempo de espera. Quando essa mulher ouve de Jesus, ela simplesmente mostra tudo que havia dentro do coração dela, que a sustentou durante esses 12 anos e que agora a mantém firme na presença de Cristo em busca do seu objetivo. A paciência que se faz entre lutas e dissabores, ela sustenta o coração em meio ao sofrimento, ela sustenta o coração em tempos de espera e ela sustenta o coração no firme exercício da fé. Os detalhes desse texto nos ensinam algumas coisas. Quando essa mulher chega por trás, naturalmente ela não quer ser percebida. Até porque o contexto social da época não lhe permitia fazer isso. Ela também toca por trás exatamente porque ela não podia tocar de forma alguma. E ela o faz exatamente no meio da multidão. Eu diria que a multidão é ao mesmo tempo um provável impedimento,
uma dificuldade a ser enfrentada, mas é também um ambiente próprio para quem quer ficar escondido, para quem quer se manter na privacidade. Não posso me declarar, não posso me revelar. Mas o que é mais fascinante na história dessa mulher é o que ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que seria das nossas vidas se nós tivéssemos essa consciência de tão somente? Você vai almoçar? O que você diria de tão somente? Se eu tiver na minha mesa um arroz, um feijão, um ovinho frito, uma salada de alface com tomate, tão somente isto é o suficiente para produzir gratidão em mim. Se eu viajar e de repente encontrar uma pessoa amiga que possa me hospedar, que me coloque lá no quartinho dos fundos, na edícula, eu tão somente preciso só de um colchão, um travesseiro, se for uma região fria, um bom cobertor. Tão somente. Muda tudo. E você que está construindo seus planos, seus projetos pessoais, se eu tão somente possuir um lugar para morar, eu já sou feliz. Se tão somente eu preciso de um emprego que me dê apenas aquilo que eu realmente preciso, será que nós teríamos poder, condições de estabelecer tão somentes para a minha vida, para a sua vida? Diz o verso 29 que imediatamente a mulher sentiu, a hemorragia é sentida, não é? Fico imaginando, nesses dias, com cuidados médicos tão precários. Então ela foi curada, sentiu no seu corpo. E depois no verso 34, Jesus fala: filha, a tua fé te curou. Os movimentos da verdadeira fé. Habitualmente, quem tem fé não se deixa desapontar, desanimar e nem desistir. O seu coração anda predisposto. Ele não sabe quando vai acontecer o que ele tanto deseja, mas já existe uma predisposição para esta ocorrência. Há uma predisposição para esta ocorrência. Essa predisposição não é fundamentada no meu emocional, é fundamentada no caráter daquele em quem eu deposito a minha fé. Quando eu olho para a minha hemorragia, que não está estancada e nem curada, na verdade, eu estendo os meus olhos sobre o Cristo que eu creio, e delineio, traço, mexo o poder que esse Cristo tem para tratar essa hemorragia. Ela enfrenta o que for necessário, 12 anos, chega por trás, transgride todas as leis daquela época, uma mulher impura, mas ela se mantém firmada em sua fé. Ela precisa de pouco. Se eu apenas lhe tocar em seu manto, ficarei curada. Veja que essa mulher está dizendo assim: a única coisa que eu preciso de Jesus é um toquezinho. Ela não disse que precisava de oração, ela não disse que precisava de óleo, ela não disse que precisava da atenção de Jesus, ela não disse que precisava da palavra de Jesus, ela disse apenas que se ela tocar em Jesus, isso é suficiente para contemplar a sua necessidade. Isso é fé. Fé é quando essas condições mínimas são refletidas por um coração que já se sente apropriado, um coração que já se sente senhor do objeto que deseja, porque já alcançou. É um coração que sabe que já tem muito. Se eu apenas lhe tocar, significa que é só isto que é muito para o meu coração, é só isso que eu preciso. E não só ela tem a consciência que já tem muito, mas ela tem consciência também que sabe muito do Senhor. Eu vou usar 1 milímetro do poder de Jesus, só isso é o suficiente. Estou traduzindo aqui. Se você pensar em uma linguagem métrica de 10 quilômetros, eu preciso apenas de 1 centímetro de Jesus. Esse pouco de Jesus
é muito para a minha necessidade, o suficiente para resolver o meu problema. A verdadeira fé no verdadeiro Senhor se realiza por meio dos verdadeiros milagres. E essa mulher, que não tem nada de espetacular, nada de extraordinário, apenas toca, ela prova do que existe de mais extraordinário, o poder transcendente, o poder que nenhum homem tem, o poder que vem dos céus. E quando esse poder se manifesta, ele opera aquilo que a fé tem por objetivo, como objetivo. Imediatamente cessou sua hemorragia. E olha que coisa curiosa, 12 anos. E agora, imediatamente. Veja como o poder de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, Ele sabe até onde nós podemos ir. E como Deus é gracioso, generoso e urgente. O que significa dizer que se eu ainda estou no percurso dos 12 anos, porque ainda não se tornou urgente, mas vai chegar uma hora em que isso vai se tornar urgente, e Deus, pela sua graça e misericórdia, vai atender a sua necessidade e a minha necessidade. Não há mais a necessidade de que essa enfermidade dure mais um dia, que essa cura aconteça na próxima semana. Não, imediatamente essa mulher ficou curada. Mas para tal, é preciso ter paciência. E a paciência nos ajuda, conduz o nosso coração no exercício firme, bem fundamentado da nossa fé. Até onde se pode chegar quando há paciência? Nesse caso, à cura ou ao poder daquele que a tudo pode curar. A paciência que vai dar sustentação a essas outras posturas e virtudes, fé, a espera, a confiança, a certeza, o otimismo, o movimento, a iniciativa e muitas outras coisas. Esta fé, essa postura, ela se faz necessária para você temperar, equilibrar todos os movimentos da sua vida. E quem sabe ouvir o que Jesus disse ao seu coração: filha, a sua fé a curou, vai em paz e fica livre do seu sofrimento. A cura, mas temos aí a paz que ela nunca teve e que agora tem, o livramento de todo o mal que a escravizava nos últimos 12 anos de vida. Para tal, eu e você precisamos ter paciência. E essa paciência, ela se faz entre lutas e dissabores. Que Deus te dê paciência, meu querido, te dê graça, misericórdia, para que você não desista, não se desanime. E especialmente continue crendo num Deus que é capaz de agir no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Que Ele te abençoe, que Ele me abençoe. Amém.